Com Kanaô utilizando um poder totalmente sacrificante, ela consegue injetar um antídoto em Tanjiro que o faz começar a voltar à consciência. Será que o nosso protagonista, ao lado de Nezuko, Zenitsu, Inosuke e Kanaô, irá conseguir voltar a ser humano? Veremos agora neste capítulo com informações incríveis sobre o final dessa saga. Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 203 de Kimetsu no Yaiba. Sim, pessoal, depois de 2 semanas aí sem capítulos, voltamos agora para dizer realmente algumas informações muito interessantes e, é claro, falar e analisar todo o capítulo. Mas antes, você já sabe, se você já é inscrito por aqui, você com certeza tem que deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e também compartilhar esse vídeo junto com seus amigos. E se você quer discutir, debater e conversar e até mesmo ler o capítulo 203 de Kimetsu, você pode entrar lá no Discord com o link na descrição e, é claro, ajudar o canal do Geek Brasil caso alguma coisa ainda aconteça até dia 17 de maio, se inscrever no nosso canal reserva. Bom, vamos aqui falar um pouco sobre essas informações, digamos assim, sobre essas newsletters que acabaram saindo no capítulo 203. Essa primeira informação que eu vou dar para vocês ficou algo um pouco ambígua, mas a gente pode entender que talvez, estou dizendo talvez, gente, vamos só apenas confirmar quando o capítulo sair em espanhol pela versão ali da Viz. Mas essa questão que a gente está observando é que talvez o capítulo 204 seja o último capítulo de Kimetsu no Yaiba, devido a uma informação que tem no final deste capítulo, que o próximo capítulo será o grande clímax, que o capítulo 204 será o clímax para o final dessa obra, para a finalização do mangá de Demon Slayer. E é claro que nós também temos informações sobre o fim da serialização do mangá com grandes revelações, na qual nós temos que os volumes 20, 21, 22 e 23 vão sair quase tudo junto, na onde o volume 20 sai em maio, o 21 em junho, o 22 em julho e o 23 em agosto, naquilo que a gente já estava cantando essa bola faz muito tempo, que Kimetsu no Yaiba ia terminar ali entre o capítulo 205, no máximo 206, e eles estão antecedendo ali pelo menos até o 204. Então, Kimetsu com certeza acaba ou no 204 ou no 205, já que fariam 8 capítulos chegar até o volume 23. E aí, como que vocês vão reagir a essa notícia? Vocês vão ficar tristes? Vão ficar alegres? Quais são essas informações sobre aquilo que a gente ainda tem para a obra de Kimetsu? E é claro que agora a gente começa a falar um pouco mais sobre o capítulo. Bom, o título do capítulo 203 se tende a muitos estão chamando. É algo mais ou menos isso, porque a gente começa a entender durante o capítulo o que esse título quer dizer. Mas o mais interessante é que toda vez, né, a Kanaô coloca um título que... Koyaharu. Mas o mais interessante é que Koyaharu acaba colocando um título nos seus capítulos que tende a ser a resposta final para aquilo que os personagens estão procurando. E nessa questão a gente começa a entender durante o capítulo o que esse título quer dizer. O capítulo começa então com Nezuko dizendo para o Tanjiro que ele precisa voltar para casa, que o lugar do personagem era junto com ela na casa deles. E ali, o Tanjiro fala que quer voltar para casa junto com a personagem, mas que ele não tem forças. Ele não consegue ter forças para conseguir voltar à tona na sua consciência. E ali a gente começa a entender que o Tanjiro estava se entregando à morte.
que o personagem não tinha mais forças para continuar e era por isso que ele estava ali reagindo de uma forma tanto instintiva, de uma maneira que ele não conseguia voltar a si. Mesmo Nezuko, Inosuke, Zenitsu, Tomioka e até mesmo Kanao tentando fazer o personagem voltar a si, mas não conseguindo. E com essas informações, com todas essas questões e ele ouvindo a voz da Nezuko lá distante, ele começa a entender que ele precisa voltar para casa. O personagem então questiona se ele é merecedor mesmo de voltar para casa, de que ele realmente fez coisas ruins. E então, quando a gente começa a invocar alguma coisa que realmente entende do que é coisa ruim, essa coisa tende a se manifestar. E do lado do Tanjiro começa a surgir Muzan. Muzan fala para o Tanjiro que não há para onde voltar. Por que ele quer voltar? Por que essa questão toda de querer voltar para casa, sendo que não existe mais lugar para ele voltar, sendo que todos já estão mortos? Muzan, ali no subconsciente do Tanjiro, começa a dizer para o personagem de que toda a sua família está morta e de que não há mais nenhum lugar para o personagem voltar, que não existe mais nenhum lugar para o personagem voltar. Mas o Tanjiro acaba retrucando, dizendo que se existe ali as suas memórias, sempre existirá um lugar para ele retornar, porque a sua família estará no lugar aonde ele está. E ali, conforme a gente vai observando toda essa construção, né, a gente vai olhando durante todo o capítulo esse embate monstruoso no subconsciente do Tanjiro, não como porradaria, como muitos estavam prevendo no último vídeo de Kimetsu que eu acabei trazendo aqui no canal, mas sim um fato de querer dialogar, de querer convencer um ao outro do que é o melhor para si próprio. O vilão retruca dizendo que tudo aquilo que o Tanjiro está dizendo não faz nenhum sentido, que é tudo baboseira e de que ele está morto e que a Nezuko está morta também. Nesse instante, quando o Tanjiro começa realmente a se questionar sobre todas essas circunstâncias, ele acaba sendo empurrado para cima. E é aqui que a gente começa a entender um pouco mais sobre o título desse capítulo, que é Muitos Estão Chamando. Porque o fato é que quando o Tanjiro começa a ser empurrado, muitas mãos ali começam a ser familiarizadas para o personagem, na qual ele vê toda a sua família empurrando ele juntamente com Yorichi. Tanjiro então diz para o Muzan na cara dele de que ele está mentindo e que ele sabe que a Nezuko está viva. Mas o Muzan não desiste de pegar no pé do personagem literalmente, porque ele começa a falar para o personagem que não adianta nada ele voltar à vida, sendo que ele acabou prejudicando demais os seus amigos. Sendo até mesmo que ele acabou matando um dos seus amigos ali, estando na sua forma de Oni. O Tanjiro fala que não importa de tudo isso, que ele vai realmente colher todas essas consequências, mas que ele decide voltar à tona e pedir desculpas para os seus amigos. E é aqui que eu gosto de puxar muito sobre isso, cara. O fato da bondade do Tanjiro versus o egoísmo do Muzan. Enquanto o Tanjiro está realmente pensando em voltar à tona para pedir desculpas para os seus amigos, cara, olha que absurdo, ele tá tentando, olha como que a bondade do Tanjiro é algo extremamente incrível que a Koyaharu consegue deixar até mesmo palpável pra gente. Ele não quer voltar à vida para ter mais um dia para viver, ele quer voltar à vida para pedir desculpas para os seus amigos. E do outro lado, nós temos o egoísmo do Muzan, que mostra que ele quer fazer com que o Tanjiro volte à vida como Oni, para que ele ali, o Tanjiro, manifeste a sua vontade de uma forma perfeita, de que ele se torne aquilo que ele não conseguiu se tornar. Olha que coisa de louco essa maneira como a Koyaharu consegue colocar
a bondade do Tanjiro versus o egoísmo do Muzan. Mano, neste capítulo 203 está ficando cada vez mais claro, muito mais claro, né? Porque a gente já havia conversado sobre isso várias vezes, mas nesse capítulo 203 as coisas começam a ficar bem mais claras. Em meio ali então às falas do Tanjiro em pedir desculpa para os seus amigos, o Michael Jackson das Trevas se manifesta ali de uma forma completa. Ele aparece para o Tanjiro em todo ali o seu resplendor, podemos dizer assim, esplendor, e tenta de todas as formas fazer com que o Tanjiro recue, até mesmo mandando o personagem calar a boca. Muzan, então, indignado com todas aquelas circunstâncias que está acontecendo com o Tanjiro, de uma forma em que o personagem acaba se tornando quase um deus ali, querendo pedir desculpas para os seus amigos. Esse tipo de coisa não entra na cabeça do Muzan, de como ser tão glorioso como o Tanjiro querer pedir desculpas para os seus amigos. Então o Muzan começa a ficar indignado com toda aquela circunstância de que o Tanjiro estaria abrindo mão de todos aqueles benefícios que ele receberia como Oni apenas para voltar à vida e pedir desculpas para os seus colegas, para aqueles caçadores de demônios. O Proto então afirma para o Muzan que irá morrer como humano, mas o personagem, o vilão, não desiste de ficar implicando no personagem, dizendo para o Tanjiro de que se ele realmente quer viver ali como humano, se ele não quer apenas sobreviver. Isso foi fundamental para que o Tanjiro chorasse. Ali no seu subconsciente fez com que o personagem pensasse em todos aqueles que abriram mão da sua vida para que eles conseguissem vencer o Muzan. E olhando e chorando, Tanjiro para por alguns segundos, mas ele também agora novamente é empurrado em direção à superfície. E ali as mãos agora que apoiam o personagem e empurram ele para cima são as mãos dos caçadores dos pilares que se sacrificaram para que Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu, Tomioka e vários outros personagens pudessem ter uma vida, Sanemi claramente, pudessem ter uma vida sem a interferência de Muzan. Então, com esse empurrão que os personagens acabam dando para o Tanjiro, ele acaba observando uma floresta, ele acaba enxergando uma floresta de glicínias. E ali ele acaba vendo ou observando ou reagindo àquilo tudo de uma forma em que ele lembra a Shinobu, que o cheiro daquela planta acaba lembrando a personagem. E quando ele está naquele seu raciocínio, ele vê um braço se esticando por entre as folhas e ele tem certeza que aquele braço é a Nezuko, então ele agarra. Muzan então permanece indignado ao ver o Tanjiro ali indo em direção à mão da Nezuko. Como que pode alguém abrir mão da vida eterna e agora conseguir conquistar o sol e mesmo assim abrir mão desse benefício? Como que ele consegue realmente pensar em morrer, sendo que ele pode se tornar alguém invencível? Isso não entra na cabeça do Muzan, que permanece indignado, indagando o Tanjiro várias e várias vezes, observando o personagem ir em direção aonde Nezuko está. Tanjiro permanece chorando com todos aqueles questionamentos. Muzan então começa a usar todas as suas últimas artimanhas para conseguir fazer o Tanjiro parar. Ele acaba até mesmo utilizando os seus amigos, a morte dos seus amigos, para que Tanjiro parasse. Que tudo aquilo que os seus amigos passaram era para que o Tanjiro não passasse. Que era para o personagem agora ser alguém superior, que era para o personagem ser alguém extremamente forte, mas o Tanjiro continua seguindo em frente, o que faz todo o Muzan mudar a sua performance. Porque se todo aquele ar de superioridade estava passando pelo Muzan até então,
agora ele passa a implorar o Tanjiro para que ele permaneça com os poderes de Oni. Muzan começa a dizer para o Tanjiro de que ele precisa realmente ficar, de que ali é o lugar escolhido pelos deuses, que os deuses deram aquele poder para o Tanjiro e que ele precisa realmente utilizá-los. Mas o Tanjiro decide seguir em frente. Muzan fica para trás com toda aquela indignação de alguém que viu uma pessoa seguindo ali a vida eterna, conseguindo a vida eterna, conseguindo superar o sol e mesmo assim abriu mão disso tudo para conseguir ter consciência e pedir desculpas para os seus amigos. Cara, esse é o Tanjiro mostrando a diferença de como um protagonista inacreditável deve ser. Então a gente observa o Tanjiro acendendo ali a sua consciência, despertando, enxergando algumas folhas ali de uma forma muito incrível. Eu acredito que essa animação vai ficar algo inacreditável. Já estou me imaginando chorando aqui, observando a animação feita pela Ufotable. Só que nessa questão o Tanjiro ele acaba acordando. E quando ele acorda, ele vê todos os caçadores ali abraçando ele, tentando puxar aquele personagem de volta à tona. Porque antes, né, do Tanjiro acordar, muitas mãos apareceram no seu subconsciente para trazer o personagem de volta. E é nesse ponto que o Tanjiro começa a pedir desculpas para os seus amigos. Tanjiro pediu desculpas para os seus amigos, mas ele foi completamente ignorado por eles, porque eles estão felizes demais do personagem ter voltado à vida, dele ter voltado a ser humano. Cara, é uma felicidade extrema, porque eles começam a vibrar, os caçadores que estão ali estão totalmente felizes com tudo aquilo, até mesmo dando coragem para o Zenitsu pedir a Nezuko em casamento. Mas ela fica meio assim, fica meio constrangida, ela não dá a resposta e a Koyaharu não nos dá esse benefício. A gente acaba ficando realmente com o benefício da dúvida de que se a Nezuko vai aceitar ou não esse pedido repetindo do Zenitsu pra cima dela. E a gente acaba olhando o Tomioka desmaiando aqui de exaustão e também a Kanao ali de uma forma em que ela não ficou cega. Dá para entender que o poder dela ali, através dessas atitudes que ela acabou tomando no último capítulo, que o poder dela, de acordo com a vontade da autora, brincadeira, de acordo com a vontade ali da utilização do seu poder, ela não fique cega, porque ela acaba enxergando o Tanjiro ali, olhando, né, sendo abraçado pela Nezuko e acaba ficando extremamente feliz. Então os quadros vão se afastando lá longe, distante, sozinho. Nós observamos Yoshiro, que está segurando uma presilha ali da Tamayo e acaba dizendo para ela que finalmente eles venceram, que finalmente agora eles estão livres. Bom, como eu falei para vocês no começo desse vídeo, tem de tudo para esse capítulo 203 ser o penúltimo da obra de Demon Slayer. É claro que tem minhas considerações finais, porque eu não vou falar tudo isso no próximo vídeo, porque eu vou falar realmente, vou estar vibrando, vou estar contente, vou estar chorando, não sei, mas o próximo capítulo vai ser algo de muitas emoções, muitos sentimentos, né? Então eu vou deixar um pouquinho para ser um pouco frio nesse capítulo, né? Ficou claro que trazer ali o Tanjiro como Oni foi uma ferramenta em que a Koyaharu utilizou para fazer com que o personagem voltasse a ter seus braços, né? Voltasse a ter o seu braço que foi decepado, se eu não me engano, o braço esquerdo, e também o braço direito, agora eu não lembro, e também ter ali o seu olho trazido de volta também. Nessa questão que a gente pôde observar, foi uma saída inteligente? Foi uma saída extremamente inteligente, porque fez o protagonista realmente voltar à tona. Mas eu achei que fazer com que o Tanjiro se tornasse Oni apenas para isso
acabou sendo algo meio complicado de se lidar, né? Porque tinha algumas ferramentas a mais, a gente podia realmente o Tanjiro ficar com um braço a menos, com o olho a menos, né? Toda aquela questão, ser tratado, ser de uma forma que ficar com tapa-olho, não sei. Mas teria que ter essas consequências para o Tanjiro carregar isso para o resto da vida. Mas é esperar muito de uma obra shonen, como eu sempre falo para vocês. Não que obras shonen sejam algo ruim, mas é o fato de que Kimetsu no Yaiba mostrou alguns pontos diferentes, mas não soube ser diferente no final desta obra. Mas, cara, foi uma aventura incrível, foi tudo aquilo que a gente realmente esperou. E além de contar disso, tem toda a questão do remédio que ficou um pouquinho forçado, né? Koyaharu, tudo ele curava, tudo ele realmente aparecia de uma forma bem ali e conveniente, né? Mas como eu já estava falando para vocês, acabou se tornando algo muito interessante. Kimetsu no Yaiba mudou a fisionomia dos animes e dos mangás, fez muitos estúdios começarem a pensar como se faz mangás, como se faz animes, né? Muitas editoras falarem ali de como fazer mangás, a Koyaharu bater no pé de que vai terminar a sua obra no seu ápice. E não importa, cara, se você vai concordar ou não com esse final, se você vai discordar ou não. Todos temos que chegar à conclusão de que Kimetsu é uma obra diferenciada. É alguém que soube trabalhar com clichê e é aquilo que a gente mais aprende nessa vida. Sempre termine as suas coisas por cima. E pelo que parece, a Jump está aprendendo a fazer isso nos últimos anos. Cara, a gente só tem a ganhar com as consequências e com a herança de Kimetsu no Yaiba. E aí, deixem aí nos comentários o que vocês acham de que será a próxima obra da Jump a estourar, como Kimetsu chegou a estourar, até mesmo ultrapassando o One Piece em número de vendas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês acharam bom, se vocês estão derramando lágrimas, se vocês choraram. Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Kanao, Ali, Nezuko estão em paz. Muzan finalmente foi derrotado e nos próximos capítulos teremos muitas lágrimas para realmente ficar ali uma vez por todas livre do Michael Jackson das trevas. O nosso Michael Jackson das trevas, que nós iremos sentir um pouquinho assim de falta. Isso é tudo, pessoal! Valeu!